Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast para quem ama aprender e estudar a Bíblia. Mais uma vez aqui entrando na sua telinha, você que nos acompanha do smartphone, da Smart TV ou de qualquer plataforma que os nossos conteúdos estão sendo transmitidos. Que possa ser bênção para você. Estamos iniciando aqui mais um CDcast, uma nova temporada de conteúdo bíblico através de uma conversa aqui muito espontânea. E eu quero pedir para você que está aqui nos acompanhando, é importante que você faça a sua inscrição no nosso canal agora. Não deixe para depois. Você vai agora fazer a sua inscrição, clicar no botãozinho inscrever-se, acionar o sininho das notificações e não deixe, já pode também deixar o seu like, curtir, comentar. Você pode comentar durante todo o nosso episódio aqui. E também, ao término, eu sempre recomendo que você copie o link e compartilhe com o maior número de pessoas. Ou talvez num grupo de WhatsApp de pessoas que gostam de aprender a palavra de Deus, de estudar. Vai ser muito interessante. Lembrando também que nós temos outras redes sociais. Aqui, somente a título de exemplo, no nosso Instagram, @crentedocente. Estamos lá também no TikTok, também Crente Docente. Acho que é uma oportunidade para você interagir conosco e também aí conseguir interagir com os nossos conteúdos, o que é muito importante. Hoje nós estamos aqui numa sequência que nós estamos estudando e conversando sobre personagens fantásticos do Antigo Testamento, os chamados ícones da Antiga Aliança. Estamos aprendendo coisas fantásticas acerca desses personagens e certamente são coisas que você consegue colocar em prática na sua vida. E hoje nós estamos recebendo mais uma professora aqui do Crente Docente. Você pode recebê-la aí através do chat, através dos comentários, a professora Natasha Santos. Natasha, seja bem-vinda aqui no nosso CDcast. E aí, minha gente, que prazer estar aqui com vocês. Já estou sentindo aqui os comentários de vocês, que eu tenho certeza que essa aula, né, esse momento de bate-papo será uma bênção para mim, já está sendo, e é um privilégio mais uma vez estar aqui, né, com o pastor nesse novo formato de CDcast, porque realmente eu acho que fica mais tranquilo, mais leve. Realmente aprender a palavra de Deus tem que ser dessa forma mesmo, leve, de bate-papo, de conversa, e até o final dessa lição aqui, dessa aula, a gente vai aprender muita coisa sobre Josué. Hoje o assunto é sobre Josué, um personagem, como eu disse, um personagem emblemático. E aqui, para poder começar a nossa conversa, eu gostaria que a professora Natasha trouxesse um pouco de algumas ideias relacionadas ao panorama do livro de Josué, porque é importante a gente entender. Aqui há uma coisa para frisar aqui com os amigos. A gente tem todo o Pentateuco muito relacionado a Moisés. E Moisés, ele é um personagem também muito emblemático no Antigo Testamento. E agora a gente passa a figurar em Josué, um novo tempo, uma nova era para um povo que recebe uma promessa. Então acho que é interessante aqui, antes de nós iniciarmos o bate-papo efetivamente sobre o personagem, pensar um pouco sobre o livro de Josué. Natasha, o que você pode falar para o pessoal? Então, como você falou, pastor, Josué, ele é muito interessante porque ele tem um livro com o nome dele. E aí, eu fazendo, né, o estudo todo sobre a vida de Josué, a gente vai falar um pouco desse panorama do livro, o esboço do livro, que eu dividi aqui em 4 partes, né? A Bíblia, todo o livro é dividido em 4 partes. A primeira parte nós vamos encontrar aqui, eu vou deixar as referências para vocês que vocês possam aí nos seus estudos estarem situados aí nas referências bíblicas. Eu particularmente gosto muito quando eu estou assistindo a uma aula e o professor, ele ministra dando as referências para justamente que eu possa ali averiguar cada lição. E aí, quando você vai para Josué 1:5, você vai ver ali toda a preparação daquele povo justamente para herdar a terra prometida, né? Aí a segunda parte, que é do 6 ao 12, ele vai ser propriamente dita a conquista da terra, e ali você vai ver as guerras sendo narradas ali. Do Josué 13 ao 22, é justamente quando Josué divide a terra para cada um ali
E no final, que é o capítulo 23 e 24, já é a despedida de Josué, que no finalzinho é aquele versículo que todo mundo conhece, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando ele se levanta e diz para aquele povo. Então, basicamente, o esboço do livro, ele está dividido nessas partes. Você pode repetir, Natasha, aí? Posso. Josué, do capítulo 1 ao capítulo 5. Ele é a preparação para a entrada na Terra Prometida. Então, vai ser aquele primeiro momento em que Josué vai dar as primeiras coordenadas ali para o povo, antes até mesmo de atravessar o Rio Jordão. Então, é aquele momento realmente de preparação, onde o Senhor... Tanto que no próprio primeiro capítulo ali você vai ver, né, que já começa dizendo da morte de Moisés. E logo depois... o Senhor fala diretamente com Josué, aonde ele vem chamando e falando que vai ser com ele. E é muito interessante. Eu gostaria até aqui de ler com vocês uma parte que ele diz assim, ó, no versículo 3. Como prometi a Moisés, isso é o Senhor falando, tá? Como prometi a Moisés, todo lugar que onde puserem os pés, eu darei a vocês. E aí, logo depois, ele fala, aonde, meu pai? 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. E logo depois, eu achei muito interessante, eu estava até, quando eu estava fazendo essa lição, tem uma parte que ele fala assim, ele já não se trata mais como o Deus de Moisés, que é no versículo 9. Ele fala: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus... Olha que interessante, ele já não se trata mais como o Deus de Moisés. Ele já fala: olha, eu entendo que você tem a referência daquele líder Moisés. Só que agora Moisés se foi e agora eu sou o seu Deus. Então eu que estou ordenando a você, eu não vou abandonar você assim como eu não abandonei Moisés. Tudo que você viu desde a saída do Egito até aqui, eu sou o mesmo Deus. Só que eu não sou só o Deus do Moisés. Agora eu vou ser o seu Deus e você vai ter que cumprir o que eu estou lhe ordenando. Isso é uma das coisas mais, assim, que me marcaram muito no estudo de Josué, foi isso. Porque você vê um Deus zeloso até nas suas palavras. Quando ele vai justamente dar essa ordem a Josué e diz: olha, eu vou ser o seu Deus. Então confia em tudo aquilo que eu vou estar coordenando para você, para que você se vá bem, né? Em toda essa passagem do Jordão e a própria conquista em si. Essa primeira parte aqui de Josué que você destacou, né, do capítulo 1 ao 5, você fala que é a preparação, né? Uhum. E interessante porque Josué, na verdade, ele vai ser um sucessor em relação à liderança de Moisés. Moisés, como eu disse, é um personagem emblemático. E talvez essa preparação aqui, ela diz respeito a uma situação que relaciona o povo, mas não necessariamente a Josué. Porque eu entendo que a preparação de Josué, ela acontece em todo o percurso anterior. Então veja aqui que, na verdade, essa preparação tem a ver com a concretização de Deus para o povo e já com o ofício de Josué. Josué aqui, na verdade, ele já vai desempenhar o ofício. O versículo 1, que a gente vê aqui já expressando isso aqui de maneira muito clara. Então, Josué capítulo 1, no versículo de número 1, diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Marca aqui um novo tempo, literalmente. Deus, ele vai exercer aqui uma mutação de geração e uma mudança relacionada à liderança. E aí parece que aqui é tudo muito fácil, mas no versículo 9 também, que é um versículo muito emblemático, Deus vai dizer: não foi eu que te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Aí, de fato, é uma preparação para um novo tempo de uma nação. Mas o resultado daquilo que Deus fez através da vida de Josué e também através da vida de Moisés, que com toda certeza aqui foi alguém que preparou
Moisés preparou Josué para um tempo específico da nação. E eu entendo que nessa questão, quando o próprio Deus fala, né, que ele não precisa temer, porque a gente sabe que o medo em si, ele não é ruim. Mas quando ele te domina e te paralisa, aí vai ser terrível, porque ele vai paralisar. Então aqui eu entendo que Deus está falando para Josué o seguinte: o que você vai enfrentar, e ele era um guerreiro, a gente vai ver um pouco sobre isso, ele era um guerreiro e ele iria enfrentar um novo desafio de conquista que de repente ali, e o próprio Deus fala isso várias vezes com o próprio Josué, para ele não temer, para ele não temer, para ele não temer. E eu entendo que não é se você, Josué, não, zero medo, tá? Você não tem que ter medo. Não, eu acho que esse temer é não paralisar, porque eu vou estar com você. Vai com medo mesmo, vamos dizer assim, mas vai e executa, porque... E a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, quando a gente falar dessa questão da conquista de Jericó. Você vai ver que, literalmente, foi mais do que... É mais do que uma questão bélica de guerra mesmo. É mais uma questão espiritual, porque quando o próprio Senhor ele fala pra fazer o que eles fizeram, aquele grito, eu posso gritar, você pode gritar, é uma questão humana. Mas eu entendo que ali o que foi de fato a questão vitoriosa foi o povo ter cumprido a ordem do Senhor, porque o Senhor já ia dar para eles, já era certo. Então eles só precisavam o quê? Obedecer. Então eu entendo que essa primeira conquista, que é o de Jericó, que inclusive muitos conhecem Josué por causa dessa conquista, que foi a primeira conquista, que já saiu até música aí. É. Então, assim, eu entendo que realmente é uma questão muito espiritual, mais do que propriamente dito uma guerra. Que foi depois, a gente vai entender isso. Uma coisa que interessante, pensando aqui até depois falar sobre a questão de Jericó, a mudança, né, de um líder como Moisés para Josué, e eu entendo que o fato de Deus aqui ele ser muito claro para Josué no sentido de falar, olha Josué, seja forte, seja corajoso, no sentido de que o próprio Deus está mandando ele, certamente Josué, por conta da sua humanidade, ele deve ter pensado um pouco sobre os aspectos das maravilhas que foram feitas por Deus através da vida de Moisés. E o episódio aqui das muralhas de Jericó e tudo mais, isso representa também algo significativo em relação ao poder de Deus, sim, na vida de Josué. Porque aquilo que aconteceu na vida de Moisés foram, como eu disse aqui, maravilhas. Imagina você suceder um homem como Moisés, ok? Então, a responsabilidade de Josué aqui é muito grande. Não só em relação à ideia de conduzir uma nação para um novo tempo, mas também de crer no Deus que vai comissionar, no Deus que vai apontar, no Deus que vai ordenar e o Deus que vai garantir. Porque Deus fala aqui, olha, eu estarei com você por onde você andar. Você já imaginou isso na tua vida? Você poder viver aquilo que Josué está sendo garantido por Deus? Quando Deus ordena, ele vai estar. Por onde você andar, ele vai estar dando suporte. Então aqui Josué é uma representação muito forte do poder de Deus e da ordenança de Deus para quando ele direciona a gente para fazer alguma coisa. É isso aí. E aí, para a gente dar caminho aqui nesse panorama, pastor, do livro de Josué, e uma das coisas que eu acho mais interessante, porque ele tem um livro. Então aí para você que estuda, que está no comecinho desse estudo, eu vou situar você, né? Vamos começar desde a base. O livro de Josué, ele fica situado logo após do Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então, ele é o 6º livro da Bíblia. Ele se encontra no Antigo Testamento, tá? E a autoria de Josué assim, ele escreveu, isso a gente pode garantir, eu vou dizer pra você, Josué 24, 26, tá? Se diz que ele escreveu esse livro, mas não em sua totalidade. Por quê? Porque também o livro, no final, fala de algumas guerras em que Josué já não estava mais e também retrata sua morte. Então, como que ele poderia ter escrito esse final se ele já estava morto? Mas existem passagens que ele fala, como nós, ele se inclui. Então, existe sim a autoria dele no livro, em sua grande parte. Mas no final, né, estudos foram feitos e alguns teólogos afirmam que realmente não tem como. Ele morreu com 110 anos, né, uma boa vida. Um guerreiro, guerreou. E realmente, assim, você vê que não teria como Josué, no fim da sua vida, ainda escrever a sua morte.
Então, realmente faz sentido esse final, alguém ter escrito só esse final por ele. Sim. Né? Porque existem guerras, por exemplo, a guerra de Caleb, a conquista lá de Hebron, ele já não estava mais. Então, realmente, foi escrito por alguém, um outro autor. Tá? Mas então a gente já entende. Isso é um fato interessante também. Muitos livros da Bíblia, os escritores, eles tiveram auxílio de pessoas que fizeram ali, até mesmo de copistas, de amanuenses, que fizeram essa transmissão. Isso é muito comum. Se você pensar hoje que nós temos livros e editoras, a ideia de que se transmite um conhecimento, esse conhecimento pode ser transcrito e se tornar um conteúdo. Eu gosto de falar sobre isso, né, quando dou aula de bibliologia, eu enfatizo muito isso. Eu falo que, na verdade, Josué aqui, eu considero ele como um escritor bíblico e não um autor, porque eu penso sempre na autoria divina da Bíblia. Sim, sim. Então eu penso sempre nisso. E no ofício em si, do ato de escrever, aí tem essa questão de auxílio mesmo. É interessante as pessoas entenderem isso. Em outros livros da Bíblia a gente tem até menção acerca disso. Sim. Sim. E aí a gente vai entender também, pastor, um pouquinho desse contexto. Porque Canaã, a terra prometida, não estava desocupada. Ela estava, né, ocupada por outros povos. E esse povo, quando a gente vai estudar os hititas, os amalequitas, os cananeus, principalmente, que seriam os primeiros que eles iam encontrar, inclusive lá em Números você vai ver, por quê? Vamos falar assim, vamos voltar um pouquinho. A primeira vez que Josué é citado na Bíblia não é em Josué. Ele vai ser citado lá em Êxodo, quando você vê ali a primeira guerra contra os amalequitas, uma história bem conhecida do povo, que é justamente aquela, quando Moisés tem que erguer a mão e quando baixava eles perdiam, enfim. Ali você vai ver em Êxodo quando Josué ele é comissionado, tá, para guerrear ali. E aí cita o nome dele pela primeira vez. Então, a primeira vez que ele é citado é justamente ali, nessa guerra. Ele foi confiado para ser o principal ali, para começar, tá? Então, ele foi citado pela primeira vez ali. Depois, ele também é citado em Números, quando é trocado o nome dele, porque o nome dele, na realidade, não era Josué. Então, se você não sabia, agora você vai ficar sabendo. O nome dele era Oséias, e ele era filho de Num, lá da tribo de Efraim. Então, quando ele foi chamado, isso você vai ver lá em Números, tá? Quando ele foi chamado para ir com os 12 espias, ali é trocado o nome dele. Você vai ver que ali ele vai ser trocado, tanto que a própria Bíblia diz que o nome dele era Oséias e ele foi trocado para Josué. E mais à frente a gente vai entender, pastor, o que significa esse nome Josué, que é muito interessante da gente estar falando também. E ali, depois, qual é o contexto que eles vão encontrar? Quando os 12 espias, e essa também história é uma das mais conhecidas, né? Quando Moisés, ele pega os 12 ali, um de cada tribo, um líder de cada tribo, e envia, né? Nós vamos ver também em Números o nome dessas pessoas que vão. Quando eles chegam lá, e a gente sabe, eles ficam maravilhados, porque realmente a terra tinha tudo aquilo que o Senhor havia prometido. Deus não é homem para que minta. Então, realmente havia, como eles falam, o leite, o mel, tinha tudo. As frutas eram maravilhosas, mas eles também viram coisas que eles não queriam ver. Né? Eles viram que era um povo grande, grande mesmo, né? E era um povo muito idólatra. Também a Bíblia vai falar sobre os cananeus. Quando a gente estuda justamente sobre os cananeus, você vai ver que era um povo totalmente imoral. Eles adoravam ali a Baal, eles faziam sacrifícios de crianças. Então, é aquele povo bem rude mesmo, né? Que você vai ver que as guerras com eles seriam muito difíceis. Quando você vai ver até mesmo em Juízes e algumas outras guerras com os cananeus, eles não tinham pena. Eram aquele povo mesmo bem... Então, eles ficaram temerosos com relação a isso. Quando eles voltaram, aí a gente sabe que a Bíblia fala sobre isso, 10 deles falaram, olha, eles já vieram dizendo, realmente, ó, trouxeram as frutas, trouxeram várias coisas, inclusive... E nesse caso é interessante porque a gente tem sempre o exemplo de Tomé, quando a gente pensa, não, eu tenho que ver para poder... Ver para crer. Para crer.
No caso dos espias, eles foram e viram exatamente. Viram tudo. E se atemorizaram por conta das circunstâncias da terra. E aí Josué e aí Caleb também, eles vão representar essa confiança plena uma visão de que a terra que Deus prometeu, independente se tinha gigantes ou não, ela era uma terra que deveria ser habitada. Independente porque era promessa. Era promessa, independente dos obstáculos. E lê do engano você achar que o fato de haver uma promessa de Deus, que não vai haver nenhum tipo de dificuldade, que não vai haver obstáculos. Isso daí, quem tem um mínimo de vivência com Deus vai saber disso. Viver a promessa de Deus também configura uma vida com obstáculos. Principalmente porque Deus está falando, eu vou andar com você, eu te ordenei. Então, assim, não tema, não tenha esse problema de travar por conta do medo, por conta da insegurança. Então, a terra era boa, aqui como foi dito, né, leite e mel. Eu tive em Israel e pude provar ali, né, aquelas tâmaras. E aí é muito simbólico isso, de fato, ver uma fruta tão doce e apetecível, né, quem gosta das palavras... apetecível, as tâmaras. Então, veja que interessante, né? É algo real. E quando Deus te mostra alguma coisa, Ele te faz uma promessa, tá ali, é real. Aí você faz as escolhas, ou você fica como aqueles 10 que, de fato, duvidam da possibilidade de habitar uma terra de promessa, de um tempo de concretização, ou você fica como Josué e como Caleb, firmes, constantes, de uma maneira bem atenta para a perspectiva do que Deus tinha dito e não para as circunstâncias existentes naquela terra. E é muito interessante, porque eles vieram com essa convicção. Logo no começo, quem fala, né, fala para o pessoal meio que se calar, porque eles ficaram ali alvoroçados quando ouviram... Porque realmente, imagina, você manda 12 pessoas. Vamos falar da nossa humanidade um pouco. Você manda 12 pessoas pra lá, 10, que é uma maioria. Vem com um questionamento muito negativo, né? Vem com uma fala negativa de tudo aquilo que você passou ali tantos anos pra conquistar. E você fala, olha, não vai acontecer, não vai rolar. Porque eles são... piores, vamos dizer assim, de tudo que a gente já viu. E aí vem Caleb, e a Bíblia fala que Caleb mandou todo mundo se calar e falou, mas nós vamos entrar, nós vamos conquistar aquela terra. Caleb foi o primeiro que se levantou e falou, nós vamos... Tanto é que depois Caleb e Josué, quando eles se levantaram para falar isso, o povo quis apedrejá-los, entende? E o próprio Deus falou que aquele povo que estava ali, todos aqueles adultos que saíram de lá, não iriam mais entrar na terra. Aí ele menciona Caleb e logo depois ele menciona Josué. Porque foram os únicos que creram. E é muito interessante porque eles não negaram. Eles não negaram. Você não vê eles dizendo, não é assim. Eles não negaram a dificuldade. Não. Mas eles vieram com uma solução. Olha, nós temos promessa. E muitas vezes eu entendo, pastor, que é esse olhar que nós temos que ter diante da dificuldade. Porque às vezes a gente está olhando a dificuldade. Eu creio que as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes, já... se não passar, estão passando ou vão passar por situações que você vai chegar, parece que você tá num beco sem saída. Aí a gente lembra lá da saída deles do Êxodo, lá do Egito, que aí você vai lembrar o que Deus... É uma das passagens que eu mais fico emocionada e por muitas vezes na minha vida eu já passei por isso, que você parece que está num beco sem saída. E ali o Senhor manda aquele povo olhar para trás e diz, olha, tá vendo esses egípcios aí? Olha, mas ele diz, pode olhar, porque nunca mais você vai ver esse povo, sabe? E Deus fez o que fez e continuou fazendo e continua fazendo, né? Nós temos a palavra de Deus e as nossas próprias experiências para isso. E eu acho muito interessante essa questão positiva mesmo, esse olhar positivo e a confiança em Deus de Caleb e Josué, mesmo vendo o que os outros 10 viram e mesmo sendo a minoria. Eles se posicionaram e creram. Não, é isso aí, a gente vai... Piairote, um beco sem saída. Nada se parece tão contraditório quanto o Êxodo capítulo 14, né? Porque imagina, o próprio Deus envia o povo para lá. Eu diria que Josué ele é um verdadeiro remanescente da
da promessa, né? Se o povo, né, de uma determinada idade não conquistou, né, o benefício de entrar na terra, foi por conta não necessariamente de uma questão natural, por uma questão mesmo de descrença, de desobediência. Então Josué, aqui, assim como Caleb, eles figuram como remanescentes da fé naquilo que Deus direcionou. Natasha, antes de nós continuarmos aqui, eu quero dar um recado importante para você que nos acompanha aqui. Você que participa aqui das nossas aulas, que participa do nosso CDcast, é importante você saber que o Crente Docente é um movimento de ensino bíblico e como a gente usa essa expressão movimento de ensino bíblico, é importante você entender que o crente docente ele pode começar através de uma visão que Deus me deu, mas ele não termina em mim. Pelo contrário, ele continua por aquilo que eu faço e através da vida de quem também nos assiste. Dentro desse aspecto, eu quero dizer para você que nós temos um ambiente exclusivo para você que quer aprender a palavra de Deus, como a gente está falando aqui, ó, o CDcast, podcast de você que ama aprender e ensinar a Bíblia, nós temos a Sala VIP do Crente Docente. A Sala VIP é uma plataforma, um ambiente exclusivo de ensino. Lá nós temos diversos conteúdos teológicos, conteúdos didáticos, pedagógicos, que abrangem aí uma abordagem, como eu disse, tanto bíblica, como também uma abordagem instrumental para você que gosta e para você que entende o chamado de ensinar. Mais do que isso, não somente quem foi chamado para o ministério de mestre, não somente para quem se intitula como teólogo. Para além disso, você que é um discípulo de Cristo, saiba que a nossa ótica de entender Mateus 28:19 é que no ID você precisa ensinar a palavra de Deus. Então você é um discípulo de Cristo e um discípulo, ele faz discípulos. E como que se faz discípulo? Pregando e edificando essa pessoa através do ensino para que ela permaneça na fé e ela também se torne um discípulo. Portanto, aqui uma oportunidade para você de fazer um investimento para você participar da Sala VIP. Aqui na tela e aqui também na nossa descrição tem o link para você participar da Sala VIP, um ambiente exclusivo para você que quer aprender mais a palavra de Deus, se qualificar, servir melhor e também ensinar a palavra. Como eu disse, conteúdos teológicos, didáticos, pedagógicos, conteúdos também devocionais. Tem muita coisa lá, desde teologia bíblica, teologia sistemática e o mais interessante, a plataforma, nós estamos agora numa nova fase e como é corriqueiro, toda semana tem conteúdo novo lá. É uma aula, é um material, sempre tem algo lá que vai abençoar a tua vida. E aí, nesses primeiros episódios aqui do CDcast, nessa nova temporada, eu não estou nem anunciando o preço, tá? Mas eu diria para você que a gente tem lá um valor de anuidade, que é um plano que contempla você ter ali acesso durante um ano, porque são muitos materiais, você não assiste isso em um mês, 2 meses. Então você vai acessar, aqui seja pelo QR Code, seja pelo link da descrição, para poder você ver a melhor forma de pagamento, porque a plataforma dá a possibilidade até de você parcelar isso em 12 meses, se você quiser a tua anuidade. E você, além de aprender a palavra de Deus, além de você se instrumentalizar para ensinar a palavra, você também está semeando na continuidade como um investimento numa terra fértil, que é o Crente Docente, para nós propagarmos a palavra de Deus através do ensino bíblico. Então, você que quer investir na sua vida ministerial, você que quer investir na sua vida como discípulo de Cristo, está aqui no link da descrição ou em algum lugar da tela aí um QR Code para poder você fazer a tua assinatura e dessa forma você também está propagando a palavra através do ensino. Então, Natasha, veja aí, então Josué, ele é esse personagem emblemático aqui, a gente sabe que a entrada desse povo nessa terra que foi prometida por Deus vai gerar alguns desafios e como que Josué ele vai dentro desse cenário se portar, né? Ele começa como um homem que vai enxergar um cenário com otimismo. De fato, Deus vai mandar Josué ser corajoso, mas eu também entendo que ele tem uma característica de um homem corajoso. Acho que depois você deve até falar alguma coisa sobre essas características da liderança de Josué.
Mas como que Josué começa a se portar dentro desse cenário, já que agora ele é o camarada ali que está nessa condução aí? Exatamente. Para a gente compreender isso, vamos lá para Deuteronômio 31, que é justamente quando ele é chamado por Deus. É isso que primeiramente eu quero que todo mundo entenda, porque Deus, ele literalmente chamou Josué através de Moisés. Então, Moisés pediu, como o Senhor falou para ele que ele não iria mais entrar na terra, então ele já sentiu a necessidade ali. Quem vai seguir quem vai continuar? E é interessante a gente perceber aqui, pastor, porque o Moisés, o Josué, ele sempre estava com Moisés. Você vai ver em várias ações, inclusive quando ele vai ao Monte Sinai, né, ali, ele justamente está. Você vê que a Bíblia ela fala sobre isso, que ele subiu com Josué. Não diz, não posso aqui afirmar, não diz se permaneceu, como desceu, ele não diz. E eu não posso aqui falar também como foi. Mas a Bíblia ela é clara que diz que os dois subiram, tá? Sim. Ele diz que os dois estavam lá em cima. Então, assim, é muito interessante... Só não podemos dizer que Josué conseguiu acessar a mesma dimensão não, eu não posso falar isso, mas a Bíblia relata sim que Josué... Tanto que ele pega e leva, eles estão juntos, isso a Bíblia relata. Mas... né? É muito interessante porque a gente vai ver daqui a pouco, quando fala da liderança de Josué, porque ele teve essa característica muito marcante nele de liderança, mas a gente também entende que ele trouxe muitas marcas do próprio Moisés. Lógico que eles, cada um com sua personalidade diferente, e a gente vai entender isso um pouco mais pra frente, que cada líder foi por um tempo determinado por Deus. Mas ali, aqui no Deuteronômio 31, você vai ver justamente essa parte em que Moisés, eu vou até ler aqui para vocês, tá? Em Deuteronômio 31, do 7 e 8. Fala assim: Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor prometeu dar aos seus antepassados, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, e ele nunca o deixará nem o abandonará. Não tenha medo e não desanime. É muito interessante porque eu também vejo várias vezes o próprio Moisés falando palavras que posteriormente Deus vai falar para Josué. Isso é muito forte, isso aí. É muito, assim, eu fico impressionada nesses detalhes da palavra. Vou falar um lugar de que é isso, que quando um líder fala uma coisa, às vezes o liderado não quer escutar, não. Aí o próprio Deus tem que falar. Não fala não. Às vezes não quer escutar, mas aí Deus vai... Aí vem o próprio Deus lá e na diz... frente, aí só pra falar assim, né... Senhor, o teu filho estava certo. Né? Desse jeito aí. É interessante, as palavras são exatamente as mesmas, né? Exatamente porque você vai ver que... E ele não fala só uma vez. O próprio Moisés não fala só uma vez. Antes dele ir, ele fala, olha, tem que ser forte, tem que ser corajoso. Ele diz, não desanima. E eu até entendo, vou falar assim, por mim, às vezes na nossa caminhada, a gente que lidera alguma coisa da nossa vida, nem que seja minha irmã ou meu irmão, na sua casa. Às vezes as pessoas não têm uma posição de liderança, seja na igreja, seja no seu trabalho, mas você tem na sua casa. Muitas vezes é desafiador. Você está liderando pessoas, seja filhos ou uma equipe ou na igreja. E muitas vezes o desânimo quer vir, porque as pessoas não escutam, as pessoas não conseguem entender que muitas vezes aquele líder está sobre a ordem de Deus, né, sob a orientação, sob a iluminação do Espírito Santo. E aí as pessoas não seguem. E às vezes você pensa que as coisas não vão acontecer. Então eu acredito que Moisés, por muitas vezes, e a gente que conhece a história de Moisés, imagine, todo aquele povo o povinho que murmurava Jesus, o povinho que estava ali, né, vendo os milagres, como o pastor falou, vivendo milagres realmente de Deus naquele deserto, e ainda assim continuavam murmurando e muitas vezes... Tanto que não foram, né? Coitado, o próprio Moisés ali não foi. Mas, enfim, ele pega e fala, olha, não desanima, porque isso é até um alerta de um líder para o próximo líder. Olha, vai ter coisas que muitas vezes você vai
querer desanimar, você não vai estar... Mas não desanima, né? Ele leva essas palavras do líder dele. E, logo depois da morte, o próprio Deus vem e fala as mesmas palavras. E também não fala só uma vez. E você vai ver em diversas vezes, em alguns outros capítulos, depois do capítulo 1, quando Deus vai falar com Josué, ele fala, seja forte, seja corajoso. Novamente ele fala, não te mandei eu, não te ordenei eu, seja forte, seja corajoso, não tema e não desanime. Então, é muito interessante essas coisas que Deus, ele repete várias vezes, porque ele nos conhece. Parece que Josué, em algum momento, ele passa a internalizar isso, e isso passa a ser uma evidência na vida de Josué. Sim. Acho que tanto de Moisés falar, seja... É que a gente vê o que a Bíblia fala aqui, mas, por exemplo, eu não acredito que Moisés falou uma única vez para Josué. Josué, seja forte e corajoso. Um líder, ele tem sempre uma marca de discipular, uma marca de consistência e constância nas instruções. Então, certamente não foi a primeira vez, né? Assim, eu fazendo uma inferência aqui, provavelmente não foi a primeira vez que Moisés instruiu Josué acerca de ele ser forte, ele ser corajoso, de ele se empenhar em algo. E aí o próprio Deus repete isso. E aí, Natasha, para a gente entrar nessa parte aqui de algumas características interessantes da liderança de Josué, eu quero aqui fazer essa ponte com o pessoal que está nos assistindo. Olha só, será se Josué ele não foi encorajado até o ponto de ele internalizar isso e depois se tornar uma prática na vida dele? Porque Josué ele vai ser um verdadeiro guerreiro. Eu diria que o livro de Josué é um livro que jorra sangue, né? Tinha uma coisa aqui no Rio de Janeiro que é interessante. Eu não sei se ainda tem, né? O jornal O Povo, né? Aqui no Rio era um jornal muito conhecido porque esse jornal ele trazia basicamente notícias do que você vê na parte policial de um jornal. Esse jornal era todo ele nesse estilo. E ele era, assim, bem escrachado nessa parte das notícias da página policial. Então não era muito raro você passar aqui no Rio de Janeiro nas bancas de jornais, e aí eles expunham na lateral da banca de jornal a capa, né, que é a parte que mais é chamativa ali. E aí era quase que uma rotina, o jornal O Povo ele estampava ali cadáveres na capa, alguns jornaleiros eles acabavam botando alguma tarde ali, porque era de fato um negócio assim muito expressivo, né, com essa questão da violência. Então ali noticiava muito essa questão. E aí eu penso que o livro de Josué ele é mais ou menos isso aqui. Ele é marcado pela guerra, ele é marcado pela conquista, mas também marcado pela batalha para poder se conquistar. Muitas pessoas, às vezes, que não têm uma noção de conhecimento bíblico mais aprofundado, né, o pessoal principalmente que não entende o contexto de aplicação disso, às vezes até questiona, mas Deus botou esse negócio aqui, tanta guerra, tanta morte e questão de invasão, de luta e tal. É exatamente isso daqui. Porque tem aqui uma oposição, tem sim uma parte relacionada a confrontos, e aí entra essa história. Josué, seja forte, seja corajoso. Bem, aí a gente tem duas marcas do que Josué é. Um guerreiro forte e literalmente corajoso. Aí eu vou pedir para a Natasha, dentro disso, ela trazer algumas abordagens e características sobre a liderança de Josué. A gente gosta muito de falar de liderança e talvez o melhor caminho para a gente falar de liderança é falar pautado na Bíblia. Com e Josué certeza. Tem algumas questões aí interessantes, né, Natasha? Com certeza. Só que antes, eu gostaria só de falar um ponto interessante, porque o livro de Josué, ele tem algumas revelações do próprio Cristo. Na realidade, toda a Bíblia, quando você vai estudar toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que tudo menciona Cristo.
tudo aponta para Cristo. Quando você estuda um pouco mais, que você vai vendo os simbolismos, quando você vai vendo alguns tipos, né, você vai vendo que tudo vai apontar para Cristo. E ali, o livro de Josué, ele tem algumas aparições. Por exemplo, lá no capítulo 5, no versículo 13, logo após ali que eles passam o Rio Jordão, ele vai encontrar um soldado que se apresenta, logo de primeira, ele não identifica quem é esse homem com uma espada, né? Algumas versões falam varão, outros falam anjo, mas aí ali ele se apresenta como príncipe do exército do Senhor. E ali, imediatamente, ele compreende que ele não estava falando, porque ele pergunta, você é por nós ou com os nossos inimigos? Aí ele fala, nenhum e nem outro. Eu venho representando, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E ali, imediatamente, outra característica que logo após nós vamos falar é sobre essa humildade, né, de Josué, porque imediatamente ele entende que ali ele estava falando com uma pessoa maior que ele, com um general, vamos colocar assim, maior que ele. E ali, imediatamente, ele para, ele se prostra, ele reverencia, né, e ele fala, o que o Senhor vem falar com o seu servo? Né? Qual é a orientação que o Senhor vem me passar? E ali você vai ver que, quando você estuda, é o próprio Cristo pré-encarnado, né? Você vai estudando, você vai ver ali. Outra situação, o próprio nome, Josué, né? Ele no original, ele vai justamente... Quando era Oséias, falava de salvação. Quando ele muda para Josué, ele vai falar... Yahvé é a salvação. Então ele traz um nome. Moisés, ele quando dá esse nome, ele já dá um nome do que seria mais ou menos ali o Josué. E esse Josué, quando ele é transcrito para o português, a mesma forma que é escrito no grego é de Jesus. Então olha que interessante, ele aponta. E aí você vai ver, quando você vai estudar, o que Josué fez. Qual foi a posição de Josué? Foi justamente pegar aquele povo para caminhar até a terra prometida. E o que é que o nosso Cristo faz? A mesma coisa, ele é esse nosso condutor. E a mesma coisa, e aí vocês vão lembrar de Raabe, quando eles vão ali passar, a gente vai depois também falar sobre isso, mas quando eles vão entrar ali, que as muralhas vão ser derrubadas através daquele momento ali que eles fazem, de rodear, e eles fazem uma promessa a Raabe, os 2 espias, porque ele manda 2 espias, e os dois espias ficam ali, o rei ali foi avisado que tinha 2 espias na terra, e eles começaram a caçar para matar, aí Raabe pega, que era a prostituta, pegou e falou assim, escondeu eles, mentiu, mas aí as pessoas ficam questionando, mas Raabe mentiu, gente, ela não era convertida, ela conheceu Jesus depois, ela era... Ela mentiu, mas ela escondeu os 2, e aí depois eles fizeram um pacto um com o outro. E é muito interessante porque os 2 falaram, olha, você vai pegar esse fio vermelho e você vai amarrar na sua janela, é uma promessa que nós vamos fazer com você, porque ela escondeu e deu uma orientação, ajudou eles também a fugir. Porque a casa dela ficava bem no portão, bem na parte do muro. Quando eles pularam e foram, ela disse, olha, você vai ficar ali no monte, fiquem 3 dias lá, não saiam de lá. Então, quer dizer, ela realmente não só protegeu dentro da casa, mas ela deu uma rota de fuga para eles, porque ela conhecia aquele local. Então, ela ajudou realmente, eles fizeram uma promessa um com o outro. E aí você vai ver que esse fio vermelho foi justamente o quê? Ali, aí a gente vai falar sobre um modelo, um tipo, um simbolismo. Aquele fio vermelho, aquela corda vermelha que estava ali, representava o que? A salvação daquela família. Porque quando eles entraram, como é que eles iam saber? Todos aqueles guerreiros, se só foram 2 que viram aquela mulher, eles falaram, olha, você vai ter que fazer o seguinte, essa mesma corda que você nos ajudou, vermelha, você vai ter que deixar amarrada ali, para que as pessoas, quando houver a invasão, ninguém ataque você e a sua casa. E eles falaram, olha, tem que trazer todo mundo para cá, seu pai, sua mãe, todo mundo que estiver aqui. E outra coisa da liderança de Josué, que também nós vamos falar, ele cumpriu a promessa, porque quando os 2 espias chegaram lá para falar o que eles haviam feito, Josué pegou e fala para eles, olha, então, fala para ela botar todo mundo, entra na casa dela, salva todo mundo, bota para fora, né? Salva, vocês fizeram um acordo e assim será cumprido. Ele era um homem de palavra. Então, se vocês prometeram, e assim será. Então, aquele
pano vermelho simboliza o quê? Quando nós vamos estudar o sangue de Cristo, o Cristo na cruz, né, que nos salva da morte também. Então existem na Bíblia muitos simbolismos. Uma referência simbólica também à Páscoa, né? Os umbrais, tudo isso tem uma representatividade do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus. E do livramento. Do livramento, isso. Aí é interessante porque isso é uma sequência de fatos do Antigo Testamento que remetem a todo o processo, né, aos eventos da salvação, da obra salvífica de Cristo. A pensar do próprio Moisés. Moisés é o homem que vai ter a representatividade do libertador, porque o povo prefigurava a ideia de escravidão. Então, se trouxermos isso para o Novo Testamento, a escravidão fala sobre a humanidade presa ao pecado. Aí Moisés é o libertador. Aí nós temos aí a sequência que a professora Natasha trouxe muito bem aqui, sobre os nomes de Josué. E também essa mudança de nome tem sempre uma representatividade no Antigo Testamento. E aí vem para a ideia de salvação, de Salvador, que tem a ver com resgate. Então o episódio aqui narrado nada mais é do que isso, uma espécie de resgate, uma ideia de proteção num perigo iminente aí para essa família que foi apresentada nessa história bíblica. E aí nós vamos falar, né, esse ponto que eu fiz questão de ver, porque realmente é algo que está muito em Josué, essa questão da liderança. Ele ali como um militar, um homem de guerra, né, você vê. Então, uma das coisas que eu destaquei foi um líder certo, anota aí, viu? Um líder certo para o tempo certo. Porque eu fiquei pensando no seguinte, você imaginem aí comigo, você que está nos assistindo, Moisés, já velho, tendo que fazer a função que Josué está fazendo. Dá não. Suas próprias características, pastor, ele não ia conseguir. Né? Porque, por exemplo, da mesma forma, você imagina Josué, com toda essa questão de guerra, de ser este homem, né? Esse guerreiro. Então, ele tinha essa coragem para liderar o povo reclamão. Porque tinha que ser político. Não, e Moisés já tinha passado por poucas e boas. Você imagina, simplesmente, eu vou falar por mim, a pessoa que é mais sanguínea assim, eu acredito que seja o caso do próprio Josué, né? Porque para fazer o que ele fez, tem que ter um pouco mais, um sangue a mais, né, gente? Mas assim, eu fico imaginando, gente, ele não ia ter a mínima paciência de liderar aquele povo 40 anos no deserto reclamando, ele ia fazer, mata metade. Eu acredito. Mas já, então assim, Moisés não. Moisés, ele foi aquele político, ele tinha que ser assim, era da personalidade dele, ele era manso, a Bíblia fala sobre isso. Então eu creio que Deus, ele faz essas coisas mesmo, ele levanta pessoas, né, um líder, principalmente para o seu povo, ele levanta um líder certo para aquele momento certo, aquilo que tem que ser feito. Líder certo para o tempo certo. Anotou aí? Pois é. Líder certo. Outra coisa que nós vamos falar é sobre a lealdade de Josué. Josué foi um homem muito leal a tudo aquilo que o Moisés falava para ele. Então, todas as ordens, até, vou te falar, aceitar essa missão. Porque você imagina, mais ou menos aí 2 milhões de pessoas. Gente, é muita gente. Para você fazer o que ele fez. Eu vou falar para vocês, né? Eu lidero uma pequena equipe de 7 pessoas. Você já fica nervoso, né? Com algumas coisas, porque você tem que ser exemplo. Correto? Você tem que fazer as coisas para que o teu liderado, né, siga. Porque o líder, ele é isso. Quando você vai ver e estudar um pouco mais sobre liderança, inclusive nós estamos lendo um livro, os líderes aqui do Crente Docente, quando você vai ler esse livro que nós estamos lendo, que fala sobre liderança corajosa, ele fala muito sobre isso, sabe? De você trazer para você responsabilidades, de você fazer... né, as coisas para que o teu liderado veja. Não adianta você só mandar, porque então você é um autoritário. Você só vai mandar. E o líder não é isso, ele mostra o caminho, entende? E eu acredito que eu achei muito da parte de Josué, a lealdade dele foi até a morte mesmo do seu líder.
Ele falou, não, eu vou... Apesar que ele sabia que Deus estaria com ele, mas é uma responsabilidade muito grande. E ele foi leal. E tanto que quando ele falava as coisas, ele falou, olha, lembrem daquilo que Moisés falou para vocês. Então ele sempre trazia a memória do povo, daquele líder também. Ele não se vangloriava sozinho. Vamos dizer assim, eu que estou fazendo agora, eu que estou na liderança. Não. Vocês receberam também uma ordem lá atrás. Então ele foi leal até após a morte do seu próprio líder. Então eu achei assim, muito interessante. O próximo que eu também trouxe aqui foi a humildade dele. Como eu falei, quando ele vê ali logo após a passagem do rio, ele vê aquele general ali e ele se prostra, mesmo ele sendo o guerreiro, e ele reconhece. É isso que é o mais interessante. Ele reconhece ali que ali havia uma autoridade maior que ele. Então, isso aqui é algo para a gente pensar, porque existe uma frase que a gente sempre escuta, e é uma grande verdade, que a unção que você respeita, você atrai. É, verdade. Então, muitos deles, inclusive no capítulo 1, os próprios liderados falam, olha, Josué, Deus é contigo assim como foi com Moisés. E nós vamos obedecer a você, a tudo que você falar. E aquele que não te obedecer, eles já falam logo, vai morrer. Olha que coisa interessante. Por quê? Eu entendo que isso é até uma colheita do próprio Josué, porque ele foi esse cara leal. Então, ele colheu também a lealdade dos seus liderados, todo aquele povo. Então, você vê que um cara como ele, num meio, as pessoas tinham que ouvi-lo. Ele tinha que encorajar essas pessoas, e é o que é o próximo passo aqui, né? Uma das características, coragem. O cara, para fazer o que ele fez, ele tinha que ser um cara corajoso. Ele tinha que ser um cara que bota... E não só, e encorajar. Porque ele não podia lutar sozinho, correto? Não tem como. Ele não ia lutar até sozinho. porque tem uma frase interessante, né? Que ninguém faz nada grande sozinho. Não dá. Né? Então, se é grande, não foi feito sozinho. E não pode ser grande se alguém faz alguma coisa sem dar a participação de outras pessoas. Né? Sim, então, ele precisava. Marca de um líder é essa, é ele fazer coisas grandes com outras pessoas também. Com outras pessoas. Né? Ele precisava, sabe? Um precisa do outro. Ele era um líder porque ele foi escolhido por Deus, né? Porque não tem como, se não tiver uma pessoa liderando, cada um é para um lado. Tem que ter um porta-voz. Tem que ter uma pessoa, você vai ver em toda a história. Tem que ter uma pessoa que vai falar, né? Que vai, não, olha, porque senão cada um vai para um lado. E ali você vê que ele tinha essa coragem para enfrentar, era dele, ele já tinha. Ele era um guerreiro. Mas ele tinha essa função também de encorajar. Isso é uma das funções muito que o líder tem que ter. Ele tem que ser corajoso, mas ele também tem que encorajar. Porque muitas vezes haverá desafios em que os seus liderados vão precisar daquela palavra, daquele ânimo. E eu tenho recebido do meu líder e tenho feito isso. Porque às vezes a gente não se sente capaz de realizar tais coisas. Eu fico imaginando, nesse contexto e a gente trazendo para o nosso contexto atual, quando você vê alguns desafios que você precisa enfrentar, ou... Vou ser sincera aqui para vocês, tá? Às vezes, gravar certas coisas é uma dificuldade para mim. Parece que não. Quem me conhece pessoalmente, né? Eu sou muito... tal. Mas quando chega aqui, a história da Natasha. Pô, o podcast tem água, tem café. Pô, cara, beleza, não, gente, é só bater papo. Mas olha só, gente. Vocês vão me dar razão. A palavra de Deus é muito sério, gente. É um temor muito grande. Mas assim, sai, vai. Mas eu recebo coragem, vocês estão vendo? A pessoa vai encorajar. Não é bênção, vamos embora. E é isso, o líder tem que ser assim. Eu acredito que Josué fazia muito isso. Outro ponto, foco na solução. O líder tem que ter um pensamento positivo, um olhar positivo. Igual Josué, ele já carregava isso. Como a gente falou lá, quando ele foi com os sabe de que eu lembrei agora? Do professor Alex Rodrigues. A gente ri porque o professor Alex contava, né, essas ideias interessantes assim, de uma maneira muito marcante pra gente, né? E um abraço aí pro professor Alex Rodrigues. O professor Alex Rodrigues está no Nordeste, não quer aparecer mais em canto nenhum. Tá só sombra, água fresca e praia. Aí contava a história sobre a ideia da
caneta esferográfica funcionar numa espaçonave, né, na Lua, tal, e tudo mais. E por conta de uma questão atmosférica, gravidade e tudo mais, a caneta esferográfica não funciona, né? Por conta do ambiente que ela está. E aí volta-se para a Terra e aí vai se buscar uma maneira de desenvolver uma caneta que não sofra nenhuma questão gravitacional no espaço para poder ser utilizada, porque, né, você está na espaçonave, precisa fazer alguma coisa que utilize caneta. Aí, né, bastava pensar que existe, por exemplo, um lápis, né, com grafite, que ele não vai sofrer nenhum tipo de problemática para funcionar. Aí qual é a ideia disso? Foco na solução e não no problema. Focar na solução e não no problema. O tempo que às vezes é gasto para poder focar no problema em si desgasta e aí não traz solução. E aí, Natasha, pensando aqui, né, na história de Josué e trazendo isso para os dias de hoje, quantos desafios que Deus nos permite passar e às vezes as pessoas estão nesses desafios vivendo numa verdadeira ansiedade. Sim. E a ansiedade, ela tem uma marca de pessoas que tentam antecipar, né, eventos futuros que são improváveis de acontecer. E geralmente até uma estatística acerca disso boa parte dos eventos em que nós ansiamos, isso é, eventos futuros que nós queremos trazer para o presente e antecipar o seu acontecimento, boa parte deles sequer vão acontecer. Problemas que às vezes as pessoas estão colocando na mente que tem a ver com o dia de amanhã sequer vão acontecer. Aí as pessoas antecipam um sofrimento de um evento que sequer vai existir. Então, foco na solução e tira a sua cabeça do problema. Natasha, nós vamos aqui para a nossa parte final do nosso CDcast aqui. E acho que é uma marca nossa aqui, é sempre trazer algumas lições, ou pelo menos a professora pode trazer, de repente, algo que mais ela gostaria de ressaltar para o público aqui nesse momento, que é algumas lições ou uma lição que possa ser um grande ensinamento retirado da vida de Josué e que o público que está nos acompanhando em casa, o pessoal que acompanha aí indo para o trabalho, voltando do trabalho, que nem sempre a pessoa acompanha na hora que vai aqui ao ar, né? Tem pessoas que acompanham em outros momentos, mas a pessoa talvez está dirigindo agora e aí ela escutou aqui, absorveu bastante coisa. Aí vamos pensar assim, agora para nós sintetizarmos aqui a vida de Josué, uma lição ou mais de uma lição que você gostaria de trazer para o público, para eles colocarem em prática isso na vida deles? Em prática. Então, a primeira coisa, obediência ao Senhor. Não adianta a gente pensar que podemos fazer as coisas sozinhos. Nós não podemos. Todas as vezes que a gente tentar fazer alguma coisa sozinho, sem o direcionamento do Senhor, ou não obedecer às suas ordens, nós vamos fracassar. Isso é uma grande verdade. Porque o próprio Josué, né, ele é muito ciente disso e Deus falou para ele: olha, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, não te aparte dela. Por quê? Porque senão você não vai ser bem sucedido. Então eu acredito que isso é o sucesso da nossa vida, a obediência ao Senhor. Porque muitas vezes nós vamos estar em lugares, em momentos e situações que não vão ser favoráveis, que vão ser contrárias àquilo que a gente tem de expectativa. E que, de fato, se a gente entender, internalizar isso, se estiver dentro do nosso coração, que o Senhor é com nós, é por nós, né? Realmente, a gente não vai se perder no meio do caminho. Pelo contrário, sabe? Se a gente entender realmente que quem guerreia as nossas guerras é o Senhor, se a gente compreender que é Ele que nos dá a vitória, que é Ele que dá a vitória em nossas mãos e que muitas vezes o que a gente precisa fazer é algo tão pequeno, sabe? Que é só... Parece ser fácil, eu sei que muitas vezes não é. Porque, igual eu falei, a obediência, ela realmente é melhor do que a gente sacrificar lá na frente. Isso também está na palavra. Então, eu vejo a vida de Josué marcada pela obediência também, sabe? Ao seu líder, Moisés, e também e principalmente ao Senhor. Então, eu acredito assim, eu falei bastante coisas aqui da vida de Josué, mas eu acredito que essa marca, além da coragem...
Eu ia perguntar para Natasha qual é a relação de Josué com o Pará, né? Que a Natasha e o esposo dela sempre traz alguma coisa do Pará. Do Pará. Não sei se tem alguma... Isso é um desafio, né? Tem. Tem, olha aí, meu Deus, olha aí, olha. Tem. A relação de Josué, ou da vida de Josué com Belém do Pará. Belém do Pará. Na realidade, como ele falou, né? Eu sou de Belém. E eu vou falar, assim, 2 minutinhos para você entender. Lá a gente eu vivia com meu esposo e minha filha... Isso não foi combinado não, tá? Não foi. Vivia num contexto totalmente diferente do que eu vivo hoje, da minha realidade até espiritual. E a partir do momento que eu entendi aquilo que veio através até do meu esposo, né? Que ele teve a certeza de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós entendemos, o Senhor nos trouxe para cá para servi-lo e para fazer... Ah, meu Deus, eu sou chorona, gente. Todo mundo já sabe. Para servi-lo e cumprir realmente aquilo que ele nos confiou. Então, nós estamos aqui para servir o Senhor, porque foi uma decisão. Então, eu sempre falo para as pessoas, até lá do Pará, que são da minha família, que já conheceram e tiveram experiências com o Senhor, e para aquelas que ainda não tiveram, decidam vocês, porque eu já decidi. Eu e a minha casa, para sempre, até a volta do nosso Senhor Jesus, serviremos a Ele. Glória Ai, você me emocionou. Olha aí. Você me emocionou. Eu falo pro público assim, tá tudo dominado, tá tudo certo aqui. A Natasha já chorou, então tá tudo... Ele gosta de me fazer já chorar. Já tá tudo certo. A gente tem que fazer um podcast, Choronas Cast. Choronas... A Natasha e sua trupe do Crente Docente que eu sou a primeira. Sempre se emociona. Mas isso é bom porque aqui o momento é de descontração, também de naturalidade. Então eu não sei por causa de que eu vou fazer essa pergunta de qual é a relação de Josué com o Pará, mas tem aí uma história né, de vir para uma outra terra, de tomar posse de um novo tempo. Então é interessante. Natasha, Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Glória Ainda a Deus. Vou te dar a palavra aqui para você agradecer o público. Eu quero reforçar aqui para você. Faça a sua inscrição no canal, mas, acima de tudo, faça um compromisso conosco aqui. É um compromisso num sentido de comunhão, de tornarmos comum essa nosso trabalho em difundir o ensino bíblico assim de uma maneira tão natural, de maneira suave, para nós edificarmos a Igreja de Cristo aqui no Brasil e no mundo através daquilo que a gente está produzindo. Como que você faz isso? Se inscrevendo no canal, acionando o sininho das notificações, curtindo, comentando principalmente, porque o YouTube, eu brinco aqui, o pessoal que me acompanha no programa do meu canal, Acordando para o Propósito, todo dia, 6 e 7 da manhã, eu brinco lá dizendo assim, gente, o YouTube não assiste o meu conteúdo. Quem assiste o meu conteúdo são as pessoas. E como que o YouTube vai entender que o que eu estou falando é relevante? Não, esse conteúdo bíblico aí é maravilhoso. O YouTube vai lá e vai mandar meu vídeo para todo mundo. O YouTube entende isso através do algoritmo. E como que isso é constituído? Através de você, que vai aqui, clica no botão curtir, comenta, incentiva, deixa seu comentário. Outras pessoas querem deixar a sua crítica, não tem problema algum. O mais importante é você participar e fazer com que isso nós venhamos formar aqui uma construção de qualidade naquilo que a gente está produzindo. Então, comente. E você acha que esse conteúdo de fato é relevante? Copie o link. O que custa você enviar para uma pessoa? Certamente você conhece alguém que você tem a certeza que essa pessoa ainda não assistiu um CDcast, ainda não tem uma noção do que é o Crente Docente. Então, através desse vídeo aqui, você vai conectar o Crente Docente a outras pessoas. Aproveito, você está aqui, você do Nordeste, do Sul, do Sudeste, você de Belém, você do Pará, e você, por favor. Aliás, aproveitando aí o pessoal de várias regiões, se você quiser, você também pode mandar coisa para cá, né? Por exemplo, você é do Pará, você pode mandar açaí. Pode. Você pode, só não pode mandar coisa de camarão, porque já tentaram quase me matar com esse negócio de camarão. Eu desenvolvi uma alergia ao camarão. Então não mande nada aí de camarão. Camarão. Qual é o nome daquele negócio lá que vocês quase que vocês quase me mataram aí? Não manda esses negócios de camarão para cá. Mas é sério mesmo, se você quiser, vai lá na @crentedocente, manda um direct lá.
Ah, pastor, vou mandar para aí uma cocada. Ah, vou mandar aí um negócio do Ceará, da Paraíba, de Belém, de Minas. Aí Minas tem bastante coisa. Minas. Embora a gente tá cortando aí o doce aí para as meninas sair aí da questão do doce, que é um problema aí. Verdade. Que a gente também prega uma vida saudável. O crente docente. Mas manda aí, @crente docente no direct. Se quer mandar alguma coisa aqui, eu vou dar o endereço aqui do crente docente. Isso. Aí quem sabe aqui a gente vai aqui no CDcast aqui se alimentar aqui do que você enviar pra gente. Manda mesmo. Então você que tá em qualquer lugar aí do Brasil, do mundo, coloca aí o teu nome, coloca, se você é de alguma igreja, bota aqui. Ou você talvez, você não é de nenhuma igreja, você nem é evangélico e tá aqui acompanhando, coloca que a gente quer te conhecer. Aí você cita teu estado, tua cidade. O Brasil é riquíssimo aí, mais de 5.000 cidades, né, nessa federação que é gigante, que é o Brasil colonial. Então eu quero conhecer vocês. Tá certo? Natasha, manda teu recado aí pro pessoal aí no... Minha gente, muito obrigada por vocês estarem aqui até esse momento, até esse final. É sempre um prazer estar aqui. E quero dizer a você que está aqui no Crente Docente, realmente não deixe de seguir. Aqui nós temos conteúdos extraordinários. Faço das palavras do pastor a minha, realmente seja um crente docente, seja apto a ensinar, mas antes do Senhor nos enviar para o ID, Ele nos chama para ser. Então que nós possamos aprender mais da palavra de Deus, para que a gente possa, antes de tudo, ter intimidade com Ele, né? A palavra de Deus, ela é apta para todas essas coisas, né? Para nos transformar, nos trazer uma renovação de mente. Então, realmente, antes de nós sermos enviados, o Senhor nos chama para ter intimidade com Ele. Foi isso que Ele fez com os 12. Primeiro Ele chamou, ensinou o que era para ensinar primeiro para esses 12. E depois Ele falou, agora vai. Então, que você possa primeiro se capacitar. E graças a Deus, o Crente Docente, nesse tempo, ele tem materiais excelentes. Como o pastor falou aqui, a sala VIP. Eu já estou na sala VIP. E realmente o conteúdo não tem como você consumir em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. Até porque sempre tem coisa nova lá. Inclusive, vou disponibilizar, viu, pastor? Todo o meu material de estudo lá. Meu então, Deus, aí. Você vai se aprofundar em Josué aí. É isso aí. E de outras também, né? Tem alguns materiais lá. Então, siga o Crente Docente. Um grande beijo a todos vocês. Até a próxima. É sempre um prazer. Beijo. Maravilha, um forte abraço. Saudações do Crente Docente. Saudações. Tchau, tchau.